Momento Transformação Digital na Saúde, apresentado por InterSystems. Olá, meu nome é Jorge Carvalho e esse é o Momento Transformação Digital na Saúde, apresentado por InterSystems. Nesse segundo episódio, eu e Teresa Saqueta, diretora de saúde da InterSystems, conversamos com Arnaldo Passafini. Ele é médico, diretor superintendente da FESP, Federação das Unimedes, do Estado de São Paulo, e diretor executivo da Interol. E também com Nancy Abbe, ex-diretora de TI da GNDI. Fique agora com a nossa conversa. A ideia aqui hoje é a gente falar um pouquinho dos principais cases de interoperabilidade com participação da InterSystems. A gente vai apresentar e falar de alguns cases reais em curso no Brasil, explicando como a InterSystems oferece soluções para as iniciativas. O objetivo também é a gente identificar melhores práticas, aprendizados que possam ser levados para outras empresas e outros grupos de saúde. A minha primeira pergunta, Arnaldo, primeiro, para a gente conseguir contextualizar aqui, por que a Interol surgiu, como é que foi a construção da estratégia e quais foram os principais desafios na jornada de transformação digital e interoperabilidade na Interol. Bom, vamos lá, Jorge. É um caminho um pouco longo aí que a Interol teve. Antes de ser Interol, ela foi apenas da Unimed de Ceará, da Federação do Estado do Ceará, que teve a sua história de início fazendo um contrato, uma parceria junto com a InterSystems lá atrás, acho que uns 8 anos atrás, 10 anos. E ela conseguiu evoluir, mas muito localmente dentro do estado do Ceará. E aí a gente conseguiu, e há uns 3 a 4 anos atrás, ela nos procurou aqui no estado de São Paulo, com a finalidade de criarmos uma empresa única para o sistema Unimed, né? A gente teve uma evolução satisfatória, acabou a Interol sendo uma empresa representativa dentro do sistema Unimed, e hoje a gente tem em torno de 14 a 15 Unimedes integradas em funcionamento com a parceria da InterSystems, como sendo a plataforma de interoperabilidade, e já entregando bastante resultado para essas Unimedes. Não foi um caminho fácil esses 3, 4 anos. A gente construiu toda essa integração. As integrações são realmente complexas de serem feitas. A gente, quando fala em uso de dados e ter esses dados acessíveis para não só para a operadora, mas principalmente para o paciente, a gente imagina que isso é uma coisa razoavelmente fácil, né? Mas dentro do nosso país e dentro do nosso sistema Unimed também, a gente tem uma infinidade de softwares e de plataformas dentro de um hospital, dentro de uma operadora, dentro de um laboratório, dentro de um centro diagnóstico e até dentro de um consultório médico, e que se a gente não tivesse uma plataforma de ótimo nível e de qualidade, que no caso, a InterSystems, a gente seria um caminho muito mais difícil de se obter, né? Mas mesmo assim, mesmo com essa plataforma InterSystems, também a gente tem que partir para a integração de cada sistema desse em cada operadora. Isso leva um certo tempo. Lógico que hoje a gente tem um know-how disso, integrações e conectores prontos em vários sistemas já existentes, né, como o TASI, como o MV, como sistemas operacionais, né? Então isso já está, agora a gente já venceu esse desafio, e isso está sendo mais rapidamente obtido junto com as Unimedes, né, junto com as operadoras. Então, essa é um caminho, mas ao mesmo tempo a gente está começando a obter agora sim
o que a gente sempre sonhou de estratégia de ter realmente a jornada toda do paciente, os dados clínicos integrados aos dados administrativos, pensando numa jornada realmente 360 graus, como a gente fala, né, com todos os dados disponíveis para a gente, não só para as decisões médicas, para as decisões administrativas e para a interação com o paciente, ele sendo o centro de tudo, né? Essa é a nossa principal estratégia. É complicado, é demorado, mas acho que a gente está começando a ter um sucesso muito grande dentro desse processo. Quando a gente fala de sistema Unimed, é algo extremamente complexo, com uma abrangência, tá, em mais de 80% do território brasileiro. São centenas de cooperativas, né, mais de 300, eu nem saberia dizer hoje o número exato, centenas de milhares de médicos, 340, são mais de quase 120 mil médicos, né? E quando a gente fala de paciente também, tá? Chega na casa de 20 milhões de pacientes. E a gente falou bastante do desafio, da complexidade, mas queria chamar a atenção para os benefícios, né? Existe, quando a gente, olhando de fora, né, e como paciente, como beneficiário, a gente imagina que a mobilidade, você poder ser atendido e de forma mais facilitada quando você está num outro lugar, ou o que você consegue fazer. Isso a gente tem vários exemplos internacionais. Depois que você começa a trabalhar em cima dos dados, né, essa primeira fase é uma fase extremamente complexa, amorosa, como você falou, vários sistemas, e tem um desafio de integração, de tecnologia. Mas depois, quando você começa a obter os benefícios que podem ser alcançados em cima da análise dos dados, a análise de risco, predição de risco, prevenção, né, uma atuação que acaba possibilitando, né, redução de custo, redução de desperdício, e a gente tem exemplos bastante interessantes já, tem estudos que foram feitos que mostram tudo isso. Se você pudesse falar um pouquinho dessa parte de benefícios, do que vocês esperam, a gente agradece também muito. Não, sim, Tereza, eu acho que você tem toda a razão no sentido de o que a gente vai colher de frutos desse esforço, né? Eu acho que são enormes, né? São não só benefícios financeiros, mas principalmente benefícios de qualidade, de atendimento, de realmente ter o paciente centrado, né? Todas as ações relacionadas ao paciente. Mas, assim, nós tivemos alguns casos, a Unimed Ribeirão Preto, por exemplo, reduziu 4, 5% de todas as requisições de exames a mais dentro de toda era um desperdício, né, de resultado de exames pedidos a mais de que já tinham sido realizados, né? Então, a gente tem várias situações que a gente começa agora a colher os frutos dos dados integrados e num acesso fácil e realmente tendo bastante benefício financeiro. Existe um case muito pequeno, pequeno não, eu fiquei bastante feliz com o case de Blumenau. Por décadas, a gente sempre tentou fazer a prevenção de câncer de mama, fazendo campanhas, né, dentro do processo, com exames de mamografia. Isso eu faço na minha Unimed também, fazendo um incentivo aos exames. E aí, as mulheres faziam uma quantidade de exames em uma certa época e a gente tinha que ir atrás solicitar os resultados desses exames para a gente poder dar uma coordenação de cuidado em relação a essas pacientes, né? E com a ferramenta implantada dentro da Unimed Blumenau, em apenas um clique, ele teve exatamente os resultados de todas as mamografias realizadas, com alterações,
e que ele pôde direcionar rapidamente essas mulheres para uma coordenação de cuidado e um tratamento o mais rápido possível, né? Isso fez uma diferença, assim, esquece o custo dessa história, né? Mas, assim, você imagina o tempo que se ganhou em você ter integrado na hora que você fez aqueles exames e estar disponíveis dentro de uma plataforma esse exame, o resultado, e a própria plataforma buscar a alteração necessária dentro do texto do exame realizado e você poder fazer uma coordenação de cuidado e ter um benefício imenso para o paciente. Então, você vê que é um exemplo pequeno, mas o quanto que isso pode representar para o futuro, na hora que tiver tudo integrado de dados, né? Então, realmente é fantástico. Eu sou um entusiasta desse tema e eu acho que essa é a grande solução, né? Como é que se deu o projeto de interoperabilidade? Como é que foi a construção da necessidade, né? Por que fazer um projeto de interoperabilidade naquele momento? Olha, o projeto de interoperabilidade não começou lá logo que eu cheguei, né? Então, nós tivemos vários workshops tal, e nós fomos no RIMS. E ele falou, vamos comigo no RIMS porque a gente precisa ver as coisas, eu vou te mostrar as coisas. Tá bom. Então, eu lembro que a gente entrou num stand e ele falou, eu quero isso aqui, que era a gestão populacional. Falei, isso aí é o quê mesmo? E aí, daquelas viradas de olho, assim, é isso. Eu falei, Então, ali, ele me mostrou onde ele queria chegar, onde que a gente precisava chegar. E a primeira coisa que eu falei para ele foi assim, mas como é que você quer ter isso? Então, tá bom, beleza, a gente vai construir. Só que você tem que ter a paciência, porque você ainda tem na tua operação prontuários em papel, você ainda tem na tua operação muita coisa manual, a gente não tem todas as unidades com uma solução sistêmica apoiando a operação e aí propiciando ter dados em meio magnético. Então, a gente tem que montar toda esse alicerce, e aí a gente chega na gestão populacional. Ele vai demorar, né? Eu falei, vai. Não é um negócio assim, de uma hora para outra. Esse era um desafio, então, a falta de digitalização, vamos dizer assim, de alguns elos dentro ali da empresa. Todos. Então, todos os sistemas que tinham não comportavam toda a cadeia operacional, nível de integração muito baixo, tecnologicamente falando, muito ultrapassada. Então, a gente teve que fazer todo um trabalho, não só de mudança cultural, de modelo de negócio, como redesenhar toda a arquitetura sistêmica, arquitetura de infraestrutura, toda a arquitetura de tudo, de soluções que a gente tinha que implementar para chegar na gestão populacional que ele tinha. Não estamos nem falando em nuvem, né? Estamos falando a gente até mesmo. desenhou. A gente desenhou o que ia para a nuvem, o que ia ficar on-premise ainda, até em relação aos investimentos que tinham sido feitos. E, para a gestão populacional funcionar, um dos aspectos que a gente precisava implementar era a interoperabilidade, porque uma das estratégias do GNDI de crescimento era crescer via M&A. Cada M&A vinha um RIS diferente, às vezes não era nem RIS, né? Era um sisteminha, às vezes era em Access, às vezes era um outro RIS diferente do que a gente tinha homologado, às vezes ou quase todas as vezes. Então, garantir que a gente tivesse um acesso a todos esses dados de uma vez só, a gente precisava ter essa camada de interoperabilidade. Uma outra coisa que a gente desenhou foi que o paciente teria que ser o central, né? Então, a visão 360 do paciente a gente precisava ter, e a gente só ia conseguir ter isso se a gente tivesse uma plataforma que fizesse toda essa conectividade dos dados aí, e a gente conseguisse falar a mesma língua, né? Quando a gente fala de interoperabilidade, não é só vai lá, espeta a base de dados e beleza, estamos falando da mesma coisa. Não é isso, né? A gente sabe disso, né? E, Nancy,
Aí, nessa época, vocês fizeram, né? Foram ao mercado, conhecer tecnologias, ver o que tinha disponível, fizeram uma RFP, pelo que eu me lembro, escolheram uma solução e aí aconteceram algumas coisas e vocês acabaram tendo uma mudança nesse percurso. Queria que você falasse um pouquinho também para quem está ouvindo a gente sobre isso, que foi muito interessante. No mundo de tecnologia, tudo evolui muito rápido, né? Tanto para frente como para trás. A gente tinha optado por uma solução, por uma plataforma, na verdade, e a gente começou a fazer o desenho dessa solução e ela começou a patinar por conta do próprio provedor da solução, né? E esse é um problema, né? A parte de interoperabilidade, quando a gente começou a fazer os trabalhos, o estudo, né? O desenho, nós não tínhamos muitos players no mercado brasileiro que tinham uma solução, uma plataforma que nos pudesse suportar na interoperabilidade. E tinha um outro item também que na hora de tomada de decisão foi em relação ao alinhamento do desenho da arquitetura tecnológica que a gente definiu para a organização. Então, esse foi um dos pontos que a gente optou por essa solução. E como não evoluía, e aí esse provedor, ele estrategicamente resolveu não investir mais no Brasil, nesta solução. E com isso, só que até o provedor chegar para você e falar, então, não vou mais, foram meses, né? Porque você pressiona, você bota na parede, fala, escuta, estou tentando reunião, não rola, né? Escala. Então, ali a gente teve que voltar para trás e falar, bom, então, vamos para o mercado de novo, vamos ver o que a gente tem, montamos de novo os critérios, montamos não, né? Revisitamos, e aí que a gente foi para a solução da InterSystem, na época. Então, quando eu falo que a tecnologia avança muito para frente e para trás, a gente tem um mercado enorme de soluções, né, no mundo de tecnologia. E por mais que a gente avalie, por mais que a gente peça para fazer POCs, por mais que a gente faça MVPs, você tem, no caso do Ginday, uma estrutura extremamente grande, uma organização grande, né, enorme. Então, que na POC ali funcionou. Na hora que começa a crescer, você fala, não vai rolar, não vai aguentar. E uma vez iniciado o projeto, quais foram os primeiros ganhos, né? Quais foram os ganhos do ponto de vista aí do paciente, de redução de custo, melhoria de processo? Conta um pouquinho de resultados que vocês começaram a ter uma vez que o projeto começou a andar e você começou a ver os primeiros ganhos desse projeto. Benefícios. Eu vou te contar a reunião que eu apresentei isso no comitê de TI, que eu demonstrei, não que eu apresentei, que eu demonstrei como a solução estava funcionando. Então, a gente tinha já os nossos RIS apontados ali na plataforma, o nosso LIS, o nosso PACS. Só não tinha ainda o sistema da operadora. E a gente conseguiu demonstrar que, olha, então você está lá numa consulta e o paciente tal, você vê lá que ele tem um exame de imagem, então você consegue abrir aquele exame de imagem, olha, lê o laudo, aí você abre o laudo do exame de análises clínicas e você consegue abrir tudo ali, sem ter que ficar navegando entre vários sistemas. Então, isso te aumenta a produtividade, porque são só ícones que você vai lá e clica quando tem, para poder abrir a informação. E você poder dar um diagnóstico mais preciso, considerando o histórico, né? Considerando o exame que ele fez há um mês atrás e também não precisar refazer aquele exame. Então, eu acho que tem vários benefícios aí. Eu não consigo te quantificar aqui agora, mas, assim, a gente conseguiu mostrar isso e quando eu mostrei isso no comitê, esse diretor executivo, ele levantou e falou, cara, estou quase chorando de emoção aqui, porque está muito legal. Ele não usou esse termo porque ele usou um palavrão ali para intensificar, mas ele falou, ficou muito legal, muito legal. Então, você ouvir isso de um médico, você ouvir isso da área usuária que vai
né, usufruir daquilo lá é muito legal, muito satisfatório para a gente de tecnologia, porque a gente está vendo ali que você não está fazendo sistema por fazer, você está fazendo uma ferramenta que vai ajudar a operação, aumente produtividade e na qualidade do atendimento que você está fazendo para o paciente. Eu acho que é o principal. Para o paciente é fundamental, né? Ele poder saber que as informações ali que o médico está olhando são informações de 360 dele, né? De diversas fontes. Muito interessante. E como a gente nem chegou ainda na saúde populacional, que era a meta final, que era né? o seguinte. Acho que tem um lado também, tem benchmarking de mercado, né, que fala que você consegue reduzir custos de exames na faixa dos 20%. Né? Considerando que lá a gente estava atuando dentro da rede própria, então eram quase, 4 milhões de vidas, sendo que, 50%, 30% disso estava na rede própria. Então, você pode imaginar o quanto isso refletiria em redução de custos de exames que você estaria refazendo, que você não precisaria mais estar refazendo. E tem um outro ponto, que aí é o que começa a ter o legal da coisa, né? Também, claro. A gente começou a disponibilizar data lakes para o nosso usuário, para eles poderem trabalhar com aquele dado. Então, eu não precisava ficar mais sacando os dados, né, carregando o data lake por vários... Muitas vezes eu tirava já direto da plataforma de interoperabilidade, quando dava. Né? Então, isso ajudou tanto para a parte de analytics, modelos preditivos, ajudou, por exemplo, quando a gente começou a fazer algumas análises com inteligência artificial. Então, você traz uma produtividade também para o time de TI. Não só para a operação, né, para o pessoal assistencial, mas também para a área de TI. Desafoga. Eu diria até uma inteligência para o negócio, né? Quando você começa a usar os dados da organização para gerar inteligência para tomada de decisão. A gente, quando fez o desenho lá, a gente desenhou a jornada data-driven para chegar na gestão populacional, que nada mais é que você trabalhar com os dados. Então, a gente fez desde o trabalho de estruturar os dados, cadastro, glossário, governança de dados, montar os data lakes, os data marts, a interoperabilidade para depois chegar lá na gestão populacional. Então, tinha toda uma jornada ali que foi desenvolvida para a gente poder extrair o máximo de investimento que está sendo feito, um investimento alto que estava sendo feito.